Eu não era multimilionária aos 14 anos, vivi na pobreza enquanto escrevi o livro que tornou Emma Watson famosa. Joanne Rowling, conhecida no mundo inteiro como J.K. Rowling, nasceu no dia 31 de julho de 1965 na Inglaterra e desde criança era apaixonada por escrever e inventar personagens e mundos inteiros. E foi só nos anos 90, passando por dificuldades financeiras e criando a sua filha praticamente sozinha, que ela teve a sua brilhante ideia que mudaria a sua própria vida e de milhares de leitores, a história de um menino jovem bruxo chamado Harry Potter. E para vocês terem uma ideia ali, o primeiro livro, A Pedra Filosofal, ele foi escrito praticamente inteiro dentro de cafés na cidade de Edimburgo. E depois de ele ser ali recusado por várias editoras, foi em 1977 que finalmente ele foi lançado e o resto é história. E foi assim que nasceu e foi criado ali um dos maiores universos da história da literatura mundial. E do outro lado, Emma Charlotte Watson nasceu no dia 15 de abril de 1990 em Paris. Sendo filha de advogados britânicos, Emma se mudou ainda cedo quando criança para a Inglaterra. E já nessa época ela sonhava com os palcos e aos 11 anos de idade foi escolhida para viver Hermione Granger, um papel que mudaria sua vida para sempre. E aí, e a treta entre elas? Meu nome é Wesley, se inscreva no canal, deixa o seu like e vem comigo, você não vai se arrepender. Depois da vinheta eu te conto. Você está no canal, o que você acha? Dê um voto de confiança, se inscreva, pois muita gente aqui ainda não é inscrita. O Wesley agradece e bora lá! Eu não era multimilionária aos 14 anos, vivi na pobreza enquanto escrevi o livro que tornou Emma Watson famosa. Meus amigos, isso só foi um trecho da declaração da J.K. depois da Emma Watson ir num podcast. E pra contextualizar melhor essa treta ali, caso você não saiba ainda, a autora vem sendo criticada já faz anos pelo seu posicionamento ali, pela sua visão de feminismo, já que ela traz essa pegada mais clássica ali de velha guarda, de homem contra as mulheres, de defender acima de tudo o direito das mulheres. E isso acaba indo contra essa pegada mais woke que a gente vê hoje em dia, em que as feministas acabam se abraçando ali com a causa LGBT. A J.K. acaba se posicionando por muitas vezes contra banheiros unissex, aquela questão de trans em esporte feminino, o que acabou fazendo a autora ser criticada por várias as partes, e claro também por atores e atrizes da saga Harry Potter. E é claro que a Emma Watson faz parte dessas pessoas que alfinetaram ela, mas o que será que ela falou dentro desse podcast de tão diferenciado? Meus amigos, na verdade no podcast ela elogiou a autora, que por sua vez decidiu abrir o coração ali, explodiu e botou tudo pra fora. Olha o que ela disse: eu não devo eterna concordância com qualquer ator que interpretou um personagem que um dia criei. Essa ideia é tão absurda como eu consultar um chefe que tive aos 21 anos sobre qualquer opinião que tenham hoje em dia. Emma Watson e seus colegas de elenco têm todo o direito de abraçar a ideologia da identidade de gênero. Essas crenças são legais e protegidas, e eu não gostaria de ver nenhum deles sendo ameaçados com perda de trabalho, violência ou morte por causa disso. No entanto, Emma e Daniel em particular deixaram claro nos últimos anos que acham que nossa antiga associação profissional lhes dá o direito especial, aliás, uma obrigação de criticar minhas opiniões em público. Anos depois de terminarem de atuar em Harry Potter, eles continuam assumindo um papel de porta-vozes oficiais do mundo que criei. E quando você conhece pessoas desde quando tinham 10 anos de idade, é difícil perder certo instinto de proteção. Até bem recentemente eu ainda não tinha conseguido me livrar da lembrança de crianças que precisavam ser gentilmente conduzidas por suas falas em um estúdio de cinema assustador. Nos últimos anos me recusei repetidamente convites de jornalistas para comentar especificamente sobre Emma Watson. Ironia do destino, disse aos produtores que não queria que ela fosse perseguida como resultado de algo que eu disse. O apresentador de TV no clipe anexo destaca o discurso Auschwitz da Emma, e na verdade aquilo foi um ponto de virada pra mim. Mas houve um pós-escrito que doeu muito mais do que o discurso. Emma pediu para alguém que me entregasse um bilhete escrito à mão, que continha uma única frase: sinto muito pelo que você está passando. E ela tinha meu telefone. E isso foi na época em que as ameaças de morte, estupro e tortura contra mim estavam no auge, quando minhas medidas de proteção de segurança pessoal tiveram que ser reforçadas consideravelmente, e eu vivia constantemente preocupada com a segurança minha e da minha família. Emma tinha acabado de jogar ainda mais gasolina na fogueira publicamente, mas achou que uma única linha de preocupação às escondidas seria o suficiente para segurar sua simpatia e bondade fundamentais. Como outras pessoas que nunca experimentaram a vida adulta sem o colchão do dinheiro e da fama, Emma tem tão pouca experiência com a vida real que nem percebe o quão ela é ignorante sobre a sua
própria ignorância. Ela nunca vai precisar de um abrigo para sem teto, nunca vai ser colocada em uma enfermaria pública mista. Ficaria surpresa se ela alguma vez já tivesse estado em um provador de loja comum desde a sua infância. O banheiro público dela é de uso único e vem com segurança do outro lado da porta. Ela já teve que se despir em um vestiário recém-tornado misto em uma piscina municipal. Alguma vez vai precisar de um centro público de acolhimento de vítimas de estupro que se recusou a garantir um atendimento exclusivamente feminino? Vai se ver dividir uma cela com um estuprador que se identificou como mulher para ir para a prisão feminina? Eu não era multimilionária aos 14 anos, vivi na pobreza enquanto escrevia o livro que tornou Emma Watson famosa. Por isso entendo pela minha experiência própria de vida o que significa para mulheres e meninas sem os privilégios dela a destruição dos direitos das mulheres, na qual Emma participou com tanto entusiasmo. E a maior ironia por aqui é que se Emma não tivesse decidido em sua entrevista mais recente declarar o quanto me ama e me valoriza, uma mudança de tom que suspeito ter sido adotada porque ela percebeu que uma condenação total contra minha pessoa já não é tão na moda quanto antes. E se não fora isso, talvez eu não teria sido tão honesta. Adultos não podem esperar se aproximar de um movimento ativista que regularmente pedem a morte da sua amiga e ao mesmo tempo reivindicar o direito ao amor dessa ex-amiga, como se ela fosse na verdade a mãe deles. Emma tem sim todo o direito de discordar de mim e até de falar publicamente sobre seus sentimentos a meu respeito, mas eu também tenho esse direito e finalmente decidi exercê-lo. Meus amigos, esse textão aí realmente nos mostra muita coisa, mas e você? O que você acha sobre tudo isso? Será que você seria capaz de se posicionar aqui embaixo? Será que J.K. passou um pouco do ponto? Ou será que ela falou o que todo mundo pensa, mas não tem coragem de falar? Compartilha com a gente a sua ideia aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. Muito obrigado pelo seu tempo, seguimos aqui.